Olá, estamos aqui para mais um vídeo e eu quero falar sobre os 5 pontos que divergem a visão arminiana da visão calvinista. Esses 5 pontos, esses 5 temas não são meramente criação de um ou de outro, mas são temas importantes desde o início da igreja e que precisamos entender. Leva o nome de um e de outro pelo fato de terem dado ênfase a tais assuntos, mas nós vamos falar aqui e, à luz da Bíblia, examinar. E o primeiro ponto, aqui nesse citado do arminianismo, é a eleição condicional. O que é que diz isso? Significa que a eleição ela acontece baseada em uma fé prevista. Diz que Deus viu a fé que o homem teria nele e por isso ele elegeu. Ou seja, não é uma eleição conforme a vontade de Deus, mas uma escolha baseada em algo que o homem produziu. Ele não elegeu pessoas iguais, em iguais condições, pessoas sem fé, mas aqueles que ele viu no futuro que teria fé nele e por isso ele as elegeu. Esta é a eleição condicional, ou seja, ela está condicionada à reação do indivíduo à sua palavra, a ele, a como a pessoa vai corresponder a ele. Isso é defendido usando o argumento da presciência de Deus. Deus conhece desde os tempos eternos, e por isso, com esse atributo, ele elege. Mas vemos que isso não tem embasamento bíblico. Por quê? Porque a fé é um dom dado por Deus. Ele não pode consultar quem vai ter, esperando quem tem ou quem não tem, analisando, porque ninguém vai ter se ele não der. Então, se ele dá a fé, digo isso amparado por Efésios capítulo 2, que diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a graça, por meio dela vem a fé. Tudo isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, eu tive fé e por isso eu estou aqui, eu crio, eu sou salvo. Ninguém pode se gloriar, ou seja, é algo que vem de Deus, a fé vem de Deus. Então, Deus prevê quem vai ter fé não é bíblico. A Bíblia não dá margem nenhuma para este entendimento. O que acontece é que a presciência anda ao lado da soberania. Deus consultou previamente o futuro que ele mesmo estabeleceu. Se Deus viu algo, certamente ele viu desde os tempos eternos, ele viu pessoas crendo baseado na sua própria vontade. Na sua própria vontade de que elas creriam, certos indivíduos. Então, na verdade, o que tem base bíblica é eleição incondicional.
É o fato de que Deus elege conforme a sua própria vontade, incondicionalmente, independente daquele produzir fé. Ele elegeu. A fé ela vem depois da eleição e não a fé ela vem depois da eleição e não antes. E não a eleição depois da fé. Primeiro Deus elege, depois ele coloca a fé naquele que ele elegeu, naqueles. Outro ponto. Vamos lá rapidamente para outro ponto, que é o ponto da depravação total. O arminianismo diz que o homem aceita que o homem é totalmente depravado, o arminianismo clássico, porém acredita numa chamada graça preveniente, que é o homem é totalmente caído, depravado, corrupto pelo pecado, mas que Deus coloca uma graça que capacita ele a crer por si só. Então ele tem a capacidade de produzir fé. Bom, já entendemos que a fé é um dom de Deus, não é produzida pelo homem. E agora vamos entender mais claramente, porque uma coisa está ligada à outra, um ponto está ligado ao outro. O que entendemos? Por que Deus dá fé ao homem? Por que Deus precisa? Porque por causa da queda, por causa do pecado, o homem ficou incapaz de produzir fé. Ele não pode, por si só, querer buscar a Deus. Porque o pecado corrompeu toda a sua alma. E a Bíblia não dá margem para a graça preveniente, para uma graça que Deus dá que capacita ele a escolher. Deus não dá isso porque é Ele mesmo que dá a fé, não é o homem. E é Ele mesmo que dá ao homem, porque o homem não pode ter. Então não existe graça preveniente, porque o homem não pode exercer, já que é Deus que dá. Só tem um meio, a fé só tem um meio de chegar ao homem, que é através da vontade de Deus. Como diz aos Hebreus, que o Senhor Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é que faz a fé. Ele é o dono da fé do começo ao fim. Ele diz para que ela vai servir, para onde ela vai. É Ele que produz. O homem não tem nenhuma graça preveniente que vai capacitá-lo a crer. Então é esse entendimento. O homem é totalmente depravado a tal ponto de não poder exercer fé ou escolher Deus. Um outro ponto. A expiação. Então vemos que na verdade a graça a depravação é total, sem graça preveniente. Depravação total e ponto. O homem não chega a Deus e não tem condições nenhuma. Ou Deus dá a fé com a graça e ele crê, ou Deus não dá nada. A glória é toda de Deus, somente de Deus. Então vamos logo para outro ponto. A expiação ilimitada. O que diz isso? Diz que Cristo morreu, pagou os pecados de todos os homens, individualmente. Todas as pessoas que nascem já têm teve os pecados perdoados por Jesus e Jesus morreu por elas, e por isso o Senhor na cruz quis salvar todas as pessoas. Então é a expiação ilimitada, não tem limites. Porém, vemos que mais coerente é dizer que Cristo morreu por um determinado grupo de pessoas e estes vão ser salvos. Por quê? Porque se a gente disser que Jesus morreu por todas as pessoas, sem exceção, então todos devem ser salvos, porque o sacrifício de Cristo ele é eficaz naquilo que ele foi, para o qual ele foi designado. Todas as pessoas, ninguém pode ir para o inferno. Então aí a gente entra no universalismo, a ideia de que todas as pessoas vão ser salvos.
Mas na verdade, o sacrifício de Cristo foi eficaz totalmente. Então todos aqueles por quem Cristo morreu serão salvos. Porque Ele é o bom pastor e Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Como Ele diz também em João capítulo 17. Pai, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que Tu me destes, porque são Teus. Então Jesus não rogou pelo mundo todo. Ele não exerceu seu sacrifício, sua função sacerdotal pelo mundo todo, mas por aqueles que Ele recebeu do Pai. Vamos rapidamente para um outro ponto. Entendendo que a expiação ela é limitada. Veja que tudo se une. Deus elege pessoas que não têm capacidade nenhuma de crer e Cristo morre por essas pessoas, eleitas por Deus. Um outro ponto é a graça resistível. A visão arminiana acredita que o homem pode resistir quando Deus quer salvar ele. Deus chega com a sua graça, com a sua palavra, com sua vontade de salvar. E o homem pode dizer, não, eu não quero. Porém, quero já logo dizer que a vontade de Deus é soberana na salvação. Deus pode revelar sua vontade e o homem rejeitar cumprir. Porém, quando se trata da salvação baseada na eleição confirmada no sacrifício de Jesus, aquela pessoa, ela já está destinada e por isso ela é incapaz de resistir à graça de Deus. Pela própria natureza da graça. É algo derramado por Deus, que Deus dá conforme a sua vontade, livre vontade, usando o seu poder salvífico e salvando aquela vida. O homem não pode resistir. O homem é fraco. Ele está no pecado. Se depender dele, ele nunca queria a graça de Deus, porque o homem só quer pecar. Como diz João no capítulo 1, a luz veio a esse mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Como diz Jeremias, pode o leopardo mudar a sua cor da sua pele? Pode um etíope, mudar a sua natureza? Assim é o homem acostumado a fazer o mal. Ele não pode voltar. Ele quer sempre o mal. Então, se Deus fosse esperar a vontade humana, o homem, ele é escravo do pecado. Que, na verdade, entendemos biblicamente e que a graça de Deus ela é irresistível. Quando Deus derrama a sua graça, no momento que Ele derrama, o homem se rende e é alcançado e é salvo e recebe os benefícios da graça. Outro ponto é a possibilidade de perca da salvação. E citando logo alguns textos claros, nós entendemos que a salvação ela é eficaz, ela é eterna. Jesus disse, eu vos darei a vida eterna, jamais hão de perecer. Então, se a vida é eterna que Ele nos dá, ela não passa. Se ganhou a vida eterna, ganhou a vida eterna. Não é o caso de dizer ela é eterna enquanto durar. Não, ela é eterna. Porque Jesus falou que ela é eterna. Como Ele também disse, Pai, João capítulo 13, dos que o Pai me deu, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Nenhum daqueles que é de Jesus se perdeu, senão um que era o filho da perdição, para que já se cumprisse a Escritura. A Escritura predisse que um se perderia, no caso dos 12. Nenhum dos outros se perdeu. Ele disse, Pai, nenhum eu perdi.